Mas o samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao dono da hospedaria e disse: cuida dele, tudo que mais gastares eu pagarei quando voltar. Sempre, irmão, glorificado a Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, você conhece essa palavra, bem conhecida por todos nós, como a parábola do bom samaritano. Eu não quero, de uma forma, violar o texto. Eu vou explicar qual é a questão aqui que eu vou aplicar para entender um pouquinho mais sobre o que o escritor Lucas está falando a respeito de Cristo e o que Cristo está ensinando. Um doutor da lei, um mestre, vai perguntar para Jesus, e essa pergunta, se fosse nossa linguagem, ela permanece até os dias de hoje. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta, esse doutor da lei, esse mestre da lei, foi tentar Jesus, foi conversar com Cristo, e a pergunta dele é basicamente essa. Eu não sei se você já se perguntou isso, mas talvez você já tenha ouvido: o que vai acontecer quando eu morrer? Quando a trombeta soar, o que vai acontecer? A vida eterna, o que é a vida eterna? Então, uma questão vai se levantar na cabeça desse homem, e ele vai chegar até Jesus. Cobrando o texto é que ele vai dizer que ele vai tentar Jesus. Aí Jesus vai. Eu acho extraordinário Cristo, irmãos, porque ele conversa com o doutor da lei usando lei. Ele conversa com uma mulher samaritana do poço de Jacó, e a mulher samaritana entende quem ele era. Jesus conversava com os teólogos da época de uma forma teológica que eles entendiam, e às vezes nem entendiam. Para alguns, Jesus falou assim: como sendo, tem que nascer de novo. Aí o texto vai dizer, ele diz assim: mas eu sou velho, como que eu vou nascer de novo? Aí Jesus diz assim para ele: você sendo príncipe, você sendo doutor, não entendeu ainda o que eu estou querendo te ensinar? Então Jesus, ele sabia como conversar. Ele vai explicar para o homem, e o contexto é: amarás o Senhor teu Deus. Ele se maravilha da resposta, ele tentando se justificar. Ele vai dizer assim: mas o Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus, teu próximo. Mas quem é meu próximo? Aí Jesus vai contar para ele uma parábola. Imagina que Jesus está nesse culto e uma multidão está ouvindo ele ensinar. Imagina que você está no meio das pessoas que estão ouvindo Jesus, e Jesus vai contar isso que a gente vai ler agora. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. O contexto aqui é Jesus ensinando para o homem o que fazer para herdar a vida eterna. Esse é o contexto, é praticamente isso que Jesus está falando. O que eu faço para ter vida eterna? Mas eu gostaria de aplicar para vocês, para os irmãos, a esse respeito. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, irmãos, para o judeu, é a casa de Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Deus é o Deus que mora em Jerusalém. Então, quando nós estamos ouvindo Jesus falar, descia, existe um grande perigo a respeito da descida. Existe um grande perigo na descida desse homem, porque ele vai sair da casa de Deus e ele vai chegar em Jericó. Pastor, o que é Jericó? Onde está Jericó? Jericó é uma cidade que a Bíblia vai dizer que quando Israel vai passar para chegar na terra prometida, Deus vai destruir a cidade. A cidade vai cair. Os irmãos lembrarão das crianças do culto, 7 voltas aí. Os irmãos conhecem a história. Jericó cai, uma profecia, uma palavra de Deus é lançada. Quem reconstruir, lançando o alicerce, morre mais velho, terminando, morre mais novo. Era praticamente isso que acontecia. Então ele está saindo da casa de Deus e ele saindo para Jericó. Então Jericó é a casa da maldição. Jericó é símbolo de pecado. Jericó é um lugar, um ambiente onde é complicado a gente explicar. Mas a Bíblia diz assim, que ele vai descer. Eu acho interessante que Jesus não vai falar quem é o homem. Ele vai dizer: descia um homem. Jesus não vai expor, mas é uma parábola. Jesus não vai expor. Ele vai contar a respeito de alguém que poderia estar em Jerusalém, mas está descendo
Poderia estar na casa de Deus, mas está indo para um lugar de maldição. O problema de descer de Jerusalém para Jericó é o caminho. A Bíblia diz que no caminho salteadores vão encontrar. O caminho é perigoso. Tá? Jonas, o que isso tem a ver com a gente? Eu gostaria de comentar com vocês hoje a esse respeito. O problema da gente ter Jerusalém para ficar e namorar em Jericó. Eu sei que é isso que vai falar dessa forma. O problema de se namorar com o diabo e ser casado com Deus. Eu sei que é difícil a gente escutar isso, mas o problema de estar, de ter um ambiente de adoração ao céu, e quando a gente sai desse ambiente de adoração, a nossa cabeça está em Jericó. Porque no congresso é legal, é bonito. Eu falei isso no congresso de jovens da sede. A gente se alegra, é bonito, mas segunda-feira, meu irmão, a internet está aí, o pecado está aí, o ficante está lá. Eu sei que é estranho falar dessa forma, mas há um grande perigo de poder estar em Jerusalém e descer para Jericó. Há um grande perigo de poder estar em Jerusalém e ir para um ambiente em que Deus não está. Jonas, e qual que é o perigo? Salteador. Jonas, e o que o salteador faz? Rouba e bate. Nesse caminho ele vai apanhar tanto. Eu gosto desse silêncio, irmão. Ele vai sofrer tanto, porque ele está no caminho perigoso. E nesse caminho perigoso ele vai ser espancado, roubado. E a Bíblia vai dizer assim que ele ficou meio morto. A palavra meio morto no original é sem forças para esboçar reação. Porque a gente está em Jerusalém, dá para ir para Jericó e voltar? Dá. Mas uma hora a gente vai dizer assim, já não tenho mais força para voltar mais. Já não consigo mais estar no culto. Já não dá mais para estar na igreja. O pastor diz assim, volta para a Santa Ceia. Ir para a Santa Ceia não dá, pastor, não tem condição. Porque a gente, o caminho para Jericó é tão fácil, mas o salteador, o ladrão pegou no caminho. E a Bíblia vai dizer que ele não tem forças mais para esforçar a reação. Ele fica meio morto. Não sei se os irmãos já encontrou com alguém que apanhou, já sofreu hematomas, cheirando mal. A situação desse rapaz, desse homem, não é boa. Jonas, o que vai acontecer? Aí Jesus fala algo que chama a nossa atenção. Ocasionalmente, descia também um sacerdote. Eu acho interessante, meus irmãos, que a palavra ocasionalmente aqui significa que não é sempre, mas de vez em quando ele desce também. O problema é que o sacerdote, meu irmão, de vez em quando dá para descer. Ninguém está vendo, ninguém sabe. Pastor, quem é sacerdócio? Os sacerdotes são aqueles que representam os homens diante de Deus. Se a gente aplicasse sacerdote aqui, a Bíblia vai dizer lá nas epístolas que nós somos reis sacerdotes do Senhor. Se a gente aplicar melhor ainda, são aqueles que têm oportunidade de ministrar no templo. São aqueles que têm oportunidade de se encontrar com a glória. Quando a gente fala de sacerdotes, são aqueles que levam o incenso perante o Senhor para queimar no altar de ouro puro partido. Pastor, quem são os sacerdotes? Se a gente aplicasse melhor ainda, a gente poderia falar de pessoas que têm cargo, pessoas que trabalham, pessoas que fazem, mas que de vez em quando dá para dar uma descidinha para ele. Pastor, que palavra complicada é isso aí. Ocasionalmente. O problema dele descer é que a estrada é perigosa, ele está no caminho, mas a questão é que ele está observando, ele vê o meio morto lá. Mas como ter contato? A lei impede ele de ter contato com o meio morto, porque ele teria que se purificar, o sacerdote. E Jesus já não sabia disso, Jesus já sabia disso. Jesus está falando sobre amor, companheirismo, aproximação. Aí Jesus vai dizer assim, passou de largo. Porque tem gente, meu irmão, que ele critica você quando você está meio morto, mas ele também de vez em quando desce. Tem gente, meu irmão, que olha para você e diz assim, pecador, né? Ó dedão. Mas de vez em quando, Calvino disse algo interessante. Quando você ver falar mal de mim, fique tranquilo, eu sou bem pior do que vocês imaginam.
Está difícil, meu irmão. O problema é que não para no sacerdote. E ocasionalmente também descia por esse caminho o levita. O levita ele vai descendo no caminho e a Bíblia vai dizer assim que também passou de largo. Ele viu o meio morto lá. Já vou chegar no que a gente leu. Passou de largo. O sacerdote aponta para a palavra, o levita aponta para o louvor. E algumas coisas chamam a atenção da gente. Quando a gente usa a palavra apenas para passar de largo. Aí Jesus continua falando, ele diz assim, mas um samaritano, para os irmãos entenderem melhor, os samaritanos eram inimigos de Israel, eram uma raça de judeus mestiça. Lá, quando eles estão voltando do cativeiro, eles casaram com mulheres de outras nacionalidades, e isso fez com que nascesse uma raça mestiça. Os samaritanos, eles nem se cumprimentavam. Eles odiavam. Para os irmãos terem ideia, um judeu quando passava perto do samaritano, geralmente ele até cuspia no chão. Ele tinha raiva do samaritano. Lembra da mulher do poço de Jacó, João capítulo 4, conversando com Jesus? Porque a mulher disse, mas como sendo tu judeu? Conversa comigo que sou mulher. Gênero, samaritana, nacionalidade. Jesus vai explicar que esse samaritano que ia de viagem, aí eu acho extraordinário. Porque Jesus não fala que ele está descendo, ele está de viagem, está no caminho, o caminho é perigoso, porém ele não está descendo. Porque graça, meu irmão, não se manifesta apenas aonde você quer. Graça não se manifesta, graça não é uma caixinha e nós não temos a chave do céu. Ninguém aqui é dono da porta que abre para alguém entrar no céu. Mas só que Jesus está querendo dizer que ele manifesta a graça, a glória, na onde ele quiser manifestar. O samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Se o sacerdote não parou, o levita não parou, o samaritano para. E aqui a gente leu, meus irmãos. Eu gostaria de falar para você, para mim, para nós essa noite. Quem sabe essa história é a minha história, é a sua história. Quem sabe esse meio morto aqui é o Jonas. Quem sabe esse meio morto aqui é você. Jonas, como assim? Quem sabe você chegou nesse culto aqui dizendo assim, é o único congresso que eu participo. Eu vim só porque o líder pediu para mim mesmo. Eu já não tenho mais força de esboçar reação, já não cultuo mais. Meu culto já é dessa forma mesmo. Estou indo apenas por ir. Já não tenho mais graça para estar nesse ambiente. Quem sabe você chegou aqui e essa história é sua. Eu acho extraordinário que se ele não tem força para esboçar reação, quem chegou próximo dele foi o samaritano. Não foi ele que pediu ajuda, não foi ele que esboçou reação, não foi ele que levantou a mão, não foi ele que disse, compadece-se de mim, não foi ele que disse, vem para perto. Foi o samaritano que chegou perto dele. Pastor, por que isso simboliza a minha história? Porque existe um momento da história do homem que o diabo tira as forças dele para pedir por misericórdia. Pastor, o que isso fala? Fala de graça. Porque nunca foi sobre a gente querer ele, foi sobre ele querer a gente. Então, quando a gente olha para o texto, não é sobre nós querer estar aqui, meu irmão. Porque na verdade o nosso coração é mau e enganoso. Por que a gente não consegue escapar mais de Deus? Eu ouvi aqui 2 vezes essa noite. Você pode tentar escapar, mas Deus vai atrás de você, aonde quer que você esteja. Por que a gente não consegue escapar mais de Deus? Você olha para o profeta Jeremias, ele vai dizer a seguinte frase: o Senhor me iludiu, iludido fiquei. A palavra iludiu ali fala da mulher sedutora de paixão que ilude o homem e o leva para os seus encantos. Jeremias diz assim: o Senhor me seduziu e disse que o ministério seria uma bênção, mas eu não vi bênção nenhuma, eu estou iludido. Aí ele diz assim: quando eu penso em desistir da tua palavra, me arde nos ossos. Pastor, o que Jeremias está querendo dizer para a gente? É que não tem para onde a gente escapar da glória e da graça, meu irmão. Ele vai atrás de você. Eu sei que a expressão é forte, mas você que anda com a cabeça em Jerusalém e em Jericó,
Você que anda com a cabeça no céu, mas também gosta da terra. Você que anda pensando no culto, mas quando sai do culto não consegue parar de mexer em sites adultos. É para você, esta noite, que Jesus está chamando. Eu estou chegando perto das suas. Pastor, dá para escapar? Não sei, pergunta para o Jonas. Eu sempre digo isso. O último Jonas que eu conheci, meu irmão, jogado ele no mar. Jonas dá trabalho. Jonas é terrível. Veja que coisa interessante. A Bíblia diz assim: Jonas, levanta-te e vai da cidade de Nínive. E a Bíblia vai dizer que o profeta tenta fugir. O profeta não é covarde, meu irmão. O Jonas não tem misericórdia. O Jonas queria que os ninivitas morressem. Ele odiava os ninivitas. Então ele disse: se eu for pregar a graça de manifestar, Deus pode perdoar e eles vão ser salvos. Então é melhor eu fugir. Então Jonas fala: não vou. E a Bíblia diz que veio o vento, balança o barco. Tem coisa que a gente acha que é o pai, a mãe, o líder, o pastor, o vento, o desemprego, a luta, o problema, mas na verdade é Deus. Com a vara de pescar e com o sol puxando, eu vou balançar. Meu irmão, eu sei, alguém entrou aqui precisando ouvir isso. O barco está balançando, e você está dizendo assim: vou para a campanha. Não é luta não, meu irmão, é Deus balançando o barco. Te quero na presença, eu vou trazer para perto. Pastor, mas eu desempregar o anzol puxando. É Deus dizendo assim: te quero mais pertinho de mim, te quero mais na minha graça. Pastor, e o que Jonas fez? O Jonas disse assim: o problema sou eu, me joga no mar. Dá para escapar? Porque nunca foi sobre nós querer. Vamos na Bíblia, Jorge. Vamos lá. O Saulo está indo para Damasco. No caminho de Damasco ele está indo buscar cartas. Cartas ali é poder, autoridade, para perseguir cristão. E lá no caminho de Damasco a Bíblia diz que o próprio Deus desce e vai falar com ele: Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o leão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Tu é para mim recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, você está dando coice, Saulo. Só me segue. Quem é Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? O Saulo se converte, fica 3 dias sem comer e sem beber, na casa de um varão, e a Bíblia diz que Deus fala com um homem chamado Ananias. Ananias vai até a rua chamada direita, entra na casa de Judas, e vem um homem lá, ele está orando, ora por ele, ele vai recobrar a visão. O nome dele é Saulo. Fala, Ananias: Senhor, eu estou sabendo a fama do Saulo, ele é bem morto, mata crente, ele é bem complicadinho esse Saulo. Daí Jesus vai falar para ele assim: ele é fraco, quase escolhido. O problema da gente olhar para algumas pessoas é esse: é que a gente julga a aparência. Mas ele que conhece coração, chama quem ele deseja chamar, transforma quem ele deseja transformar. Aleluia. Eu preguei alguns anos atrás no congresso da Umadirp sobre o Isaac. O Isaac não tem jeito de cordeiro, o Isaac não tem jeito de oferenda. Até o capítulo de número 20 e 21, os irmãos vão ver no livro do Gênesis que quando o Isaac é pedido por Deus a Abraão, o que tinha sido sacrificado era melhor das primícias, ovelha, carneiro. O Isaac não é carneiro. O Isaac tem 18 e 25 anos, e a vida do Isaac está continuando. O Isaac nem sabe, mas o nome dele já foi citado na conversa com o pai. E o pai falou: o filho é Isaac, Abraão, o seu filho, o Isaac, eu quero ele no meu altar. O Isaac continua a vida, faculdade, festa, de vez em quando dá uma saída com os amigos. O Isaac nem sabe. Mas um belo dia o Abraão chega para ele e fala assim: Isaac, a gente vai sair de madrugada, filhão. Pega as coisas, coloca o aparelho no jumento e a gente vai para o caminho onde Deus falou comigo. E lá vai o Isaac. O Isaac vai percebendo que está mudando a conversa. E ele diz assim: pai, tem lenha, tem fogo, mas cadê o cordeiro? Deus proverá, Isaac. O Isaac não parece um cordeiro, irmão. Não se veste como cordeiro, não tem aparência de cordeiro. Mas a questão é que Deus pediu o nome do Isaac no altar. E o tempo vai passando, o Isaac chega no ambiente, o Abraão prepara o altar, amarra o
esquisito se o pai está te amarrando. Ele está tirando, não consigo mais sair, não tenho mais prazer de sair depois, não consigo mais sair com os amigos para um lugar onde não. É o pai que está amarrando. Por que ele está amarrando, pastor? Porque ele vai te sacrificar no altar. Você nasceu para o altar. Que o Isaac não tem como escapar, pastor. Ele tem entre 18 e 25 anos. A gente leu o texto e a gente acha que o Isaac é um menininho que estava aqui agora. Parece que Abraão colocou ele no ombro e falou assim: bora sacrificar Isaac. O Isaac tem o meu tamanho. Ele tem entre 18, quem tem entre 18 e 25 aqui, é mais ou menos isso aí. O Isaac dava para correr, o Abraão já era velho, meu irmão. Mas quando Deus pede alguém, não tem como escapar do anzol da eternidade. Se Deus te pediu para o Pai, fica tranquilo, Ele vai te levar para o altar, e do altar você não está. Glória. É Ele quem chega. É Ele quem chega. Eu fico imaginando o meio morto, olhando. Não tem. Olha a minha situação. Às vezes a gente faz coisas que envergonham o céu, envergonha Deus, e a gente fica envergonhado. Mas quando o pastor Laércio fala que reclina para ouvir a nossa oração, a gente dobra o joelho no pé da cama e diz: Senhor, já não tenho mais força, já não tenho nem prazer de estar mais lá. Senhor, olha a playlist do meu celular, já não tem mais hino. Olha as coisas que eu estou escutando, já não tem mais louvor. Já não tem mais compromisso com a tua casa. Eu já não gosto mais de estar lá. Eu vou falar tudo que Deus falou. Eu já não tenho mais prazer de estar no culto, Senhor. Eu estou indo porque a mãe amada. Eu estou indo porque o Pai chama. É para você, jovem. É para você, irmão. É para você, irmã. É para você, obreiro, que está me ouvindo esta noite. Deus está dizendo: estou chegando perto. Estou chegando perto, meu irmão. Estou chegando perto. Jesus chegou perto do cego. E a Bíblia vai dizer que ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chegando perto disse: O que queres que eu te faça? Jesus chegou perto de um homem que estava há 38 anos de um tanque. E ele perguntou para o homem: quer andar? E o homem falou: tem 38 anos que eu estou no tanque. Toma tua cama, volta para casa. Eu entendo pela Bíblia que quando Deus chegou perto de alguém, as coisas foram mudadas. Eu não sei, meu irmão, qual é o contexto que você vive da sua casa, do seu ministério, da sua família, da sua história, mas esta noite Deus está chegando perto. Ezequiel capítulo de número 1, ele diz assim: e eu ouvi um vento que vinha do norte, e sobre o vento vinha um trono. Eu acho extraordinário, meu irmão. Ezequiel está na Babilônia. Eles quiseram ir para a Babilônia. Israel pecou, falhou com Deus, e a Bíblia diz que Deus envia eles para o cativeiro por causa dos próprios pecados deles. Não tem como ficar mais em Jerusalém, não tem como voltar mais para Jerusalém. Os nossos profetas estão profetizando: pode ficar tranquilo, porque Deus vai tirar vocês da Babilônia. Mas Jeremias está lá em Jerusalém, junto com os mais pobres da cidade, dizendo: pode plantar vinha, pode construir casa, vocês não voltam para casa. 70 anos Deus levou e Deus não vai tirar. Eu acho extraordinário que Ezequiel capítulo 1, eles estão longe de casa, longe do altar, longe do sacerdócio, mas a Bíblia diz que lá vem um trono do norte, e Ezequiel começa a descrever o trono. Tem roda dentro de roda, querubins carregam o trono nos seus ombros, eles têm 4 rostos. Eu acho extraordinário que quando Ezequiel vai falar sobre roda do trono, ele vai falar sobre manifestação de graça. Por que manifestação de graça? Porque o trono se movimenta. Meu irmão, que extraordinário. Se eles estão longe, não dá para ir para o altar, então o altar vai até eles. Eu acho extraordinário isso. Eles não têm como voltar para Jerusalém, mas Jerusalém está chegando com um trono de glória. E a Bíblia diz que quando ele vê a glória do trono, ele cai como morto. E Deus fala para ele no capítulo 2, Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo, meu filho. Está se aproximando. Segunda coisa, já vou terminando: a dor e as feridas. Ficar longe de Jerusalém machuca. E ninguém melhor do que você vai saber disso. Quantas vezes a gente não deita a cabeça no travesseiro e
e a angústia bate lá dentro da alma. Machuca, meu irmão. Eu me lembro que quando eu tinha uma certa idade, a oportunidade de sair da casa do Senhor foi muito grande. E essa semana eu estava contando para minha filha, que hoje tem 11 anos, vai fazer 12 semanas que vem. Falei para ela: filha, o pai quase saiu da casa do Senhor, quase foi embora. Mas eu me lembro que eu estava num ambiente e deu um vazio na minha alma. E eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Se eu vier ficando para mim, eu vou voltar para casa. Machuca. Quem já bebeu da água não consegue ficar bebendo mais esse cerna-bota. Quem já provou de Deus vai viver na onde? Quem já provou do santo, dos santos, em outro lugar, meu irmão, não dá mais para viver. Você pode até tentar, pode até se cantar, mas alguém vai olhar para você e vai dizer assim: você não era lá de Castelani? Eu te conheço lá da igreja do pastor Marcos, não? Você vai vir das pedras crente? Curou as feridas. Eu acho interessante que ele usa azeite e vinho. Azeite fala de óleo, unção. As mulheres usavam o azeite, o livro dos Salmos vai falar isso, como cosmético, para dar brilho no rosto. O azeite é usado para lâmpada. O azeite é usado no altar. O azeite tem uma infinidade na Bíblia, mas quando a gente fala de azeite na Bíblia, a gente fala sobre presença. Então ele usa azeite e vinho. O vinho fala sobre alegria, festa, bebida, fala sobre festividade. Eu acho extraordinário que Jesus vai contando a palavra, e eu não estou forçando o texto, mas o texto vai dizer que ele vai usar azeite e vinho, produtos medicinais, porque ele sabe o lugar de curar a gente. Ele vai usar unção, porque às vezes a gente acha assim: eu não sou digno mais da glória. E alegria, te coloco. E o que mais chama a atenção da gente é que a Bíblia vai dizer assim: pondo sobre a sua cavalgadura. Ele pega o cavalo, o samaritano tem um cavalo. Como ele não consegue andar, ele carrega. Para os irmãos pensarem, Lucas capítulo 15, quando fala de uma ovelha que se perde, que sai do aprisco, o que o bom pastor fazia com a ovelha perdida? Quebrava a pata dela, colocava ela nos ombros, para que ela sentisse o cheiro do cangote, na nossa linguagem, irmão, do pastor. Ela sentia o cheiro do pescoço do pastor, ela se apaixonava pelo pastor e nunca mais fugia. Quando a Bíblia diz assim, olha, e pondo sobre a sua cavalgadura, meio morto não consegue andar. Então ele vai carregar você a partir de hoje. Jonas, você veio nesse congresso, nesse trabalho, e que mensagem estranha. Pois é, meu irmão. Deus está falando com alguém aqui. A partir de hoje eu te carrego. Eu vou te carregar. Pastor, ele vai levar para onde? Para uma hospedaria. Um lugar onde você possa descansar. Meu querido irmão, jovem, você que me ouve, não sei qual é a sua situação, como você está aqui essa noite, mas essa noite Jesus está dizendo para você: estou te levantando. Esse congresso é para levantar pessoas, levantar jovens, pessoas que estão caídas, sem forças para esboçar reação. Eu vou perguntar e não precisa responder. Faz quanto tempo aí que já seu joelho não tem marquinha mais de oração? Não precisa nem responder. Faz quanto tempo que você não lê a Bíblia? Faz quanto tempo que você não tem comunhão com o céu fora daqui, irmão? Porque aqui a gente camufla terra, mas aqui e fora daqui. Relacionamento, Jonas, eu não consigo orar mais que 2 minutos, é porque a gente não conversa quase com ele. Jonas, eu encontrei um amigo que fazia tempo que a gente não conversava, a gente sentou para conversar e conversou a noite inteira. Por que a gente conversa a noite inteira com um amigo? Porque a gente tem papo com um amigo. E oração é amizade. Se não tiver conversa, não tem conversa. Faz quanto tempo que você não fala com Jesus? Aí quando você dobra o joelho para falar com Jesus, não tem palavra. Porque como você vai falar se não tem conversa com Ele?
Então oração é relacionamento. E nesse ambiente de relacionamento, Ele está dizendo para você: estou te carregando. Estou te carregando. Irmão, fica tranquilo. Alguém vai te convidar para o monte, para a vigília, para o culto de oração. As irmãs vão falar assim para você: vem para o culto, vem orar com a gente. Pastor, o que é isso? Isso daí é Deus dizendo assim: vou te colocar no cavalo. Vou te levar. Meu irmão, vou te levar. E a questão é que quando a gente sobe no cavalo do samaritano, não tem como voltar, porque ele coloca a gente e ele só vai parar na hospedaria. Ele vai, aqui eu termino, no 25. Ele cuida dele e ele vai partir. E ele vai dizer assim para o dono da hospedaria: eu pago o que ele precisa, e se ele gastar mais, quando eu voltar, eu pago o resto. A gente não pode forçar o texto, mas imagina aqui Jesus conversando com o dono da hospedaria, com o Espírito Santo de Deus. Eu estou forçando o texto, mas Jesus falando para ele assim: eu paguei já por eles na cruz do Calvário, já derramei sangue por eles, cuida deles aí na igreja. Vamos supor que aqui fosse uma hospedaria, a Assembleia de Deus no Castelândia, é uma hospedaria aqui, e o Espírito Santo está aqui olhando para a gente. Vamos supor que a gente chegou nesse culto carregado por um cavalo, e aquele que nos carregou está dizendo assim: cuida dele, porque quando eu voltar, eu pago o resto. Pastor, qual lição Jesus quis deixar para aquele homem? A lição da compaixão, do amor e sobre como herdar a vida eterna. Mas no meio dessa história a gente vai ver alguns personagens. E vamos supor que esse personagem fosse você. Essa noite ele está te chamando para o altar. Eu sei, dá para continuar descendo de Jerusalém para Jericó? Eu acho que dá, meu irmão. Quanta gente já foi e voltou e não deu nada. Mas tem alguns que Deus vai permitir que o ladrão pegue. Nossa, Jonas, que mensagem difícil. Tem alguns que apanham, tem alguns que machucam, e alguns que não conseguem voltar. Essa noite, eu quero que você reflita: que caminho você está? Subindo para Jerusalém ou descendo para Jericó? Ou se você é daquele que não está nem em Jerusalém nem em Jericó, está no meio do caminho. Vou, fico ou vou? Pensa aí. Se coloque de pé, meu irmão. Pastor Israel, louva a Deus. Tem alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, sair de Jericó hoje e vir para Jerusalém?